dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso Cristocast, me dando o privilégio da sua companhia para a gente falar de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, trazendo mais uma história, trazendo mais um testemunho que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no teu coração. Então já sabe, a gente está começando agora, manda o convite, compartilha com todo mundo que você sabe que está precisando receber uma mensagem de Deus. Manda para aquelas pessoas que você acha que está meio tristinho, que está precisando aquecer mais o coração. Deus quer falar com essas pessoas. Então, aproveita, dá aquele like, não vai esquecer. É muito importante para a gente que você dê um like, que você compartilhe e comenta. Fala para a gente o que você acha dos nossos episódios, como é que os testemunhos têm acrescentado na sua vida, qual foi a mensagem que mais tocou o teu coração. É muito importante para a gente saber que a gente está alcançando você aí do outro lado. Então, para isso, eu quero começar apresentando o meu convidado, que tem um nome muito interessante. Ele vai contar a história do nome, que já é um nome que tem uma história ligada a Deus, mas que também ele traz um testemunho muito forte, uma mensagem muito bonita para você. E eu quero receber com muito carinho, com muita alegria, muita gratidão o Jasper, que vai começar dando um recadinho naquela câmera. Gostaria de saudar e dar um alô para todos os que estão nos assistindo. Gostaria de dizer que é um privilégio estar participando desse momento, tendo a oportunidade de compartilhar e falar do amor de Deus na minha vida, para que de alguma forma possa contribuir na sua vida. Gostaria de agradecer também o convite, Andréia, por estar aqui. Muito obrigada. Prazer, assim, uma satisfação totalmente nossa receber. A gente sabe que às vezes na correria do dia a dia a gente fica com dificuldade de tirar um momento, né, para realmente falar de Deus. E essa é a nossa proposta, que a gente consiga conversar mais sobre Deus no nosso dia a dia, trazer experiência de como Ele atua, realmente Deus atua na nossa vida, das pequenas às grandes coisas. Mas eu falei que eu ia começar perguntando sobre o teu nome. Então me conta essa história. Meu nome é Jasper, ele não é muito comum aqui. É uma pedra, uma variedade de quartzo, é uma pedra semi-preciosa. Você vai encontrar esse nome lá no livro de Apocalipse. Existem outros trechos, mas principalmente do livro de Apocalipse foi de onde meu pai tirou. Meu pai era pastor e quando eu nasci, ele lendo Apocalipse, ele viu o fundamento da cidade santa, Nova Jerusalém. E viu que haviam 12 pedras preciosas. Colocou o nome da primeira pedra, Jasper. Aí quando minha mãe engravidou novamente, veio a minha irmã, meu pai novamente inspirado, abriu a Bíblia e viu o segundo fundamento, Safira. E a minha mãe foi fazer a mesma pergunta que você fez, de onde você está tirando os nomes? Quando a minha mãe abriu para ler, ela viu que tinham 12 fundamentos. E nós estávamos no segundo fundamento ainda. Sim. Ela ficou preocupada, ela engravidou de novo. Quando ela engravidou, ela fez arranjos antes do meu pai e colocou o nome da minha última irmã, Ametista, que é o último fundamento da Cidade Santa, dizendo, os fundamentos para ti acabaram aqui na terra, os próximos só lá no céu. Senão seriam 12. 12. Ela disse 12 não, basta 3. Mas aí você pegou essa ideia, essa herança e colocou nos seus. Como todos nós vamos receber uma pedrinha branca, eu já quis colocar também na família, fazer uma família de pedras preciosas. Aí meu filho se chama Berilo, eu tenho uma outra filha que se chama Jade, outra que se chama Ágata, para fazermos uma família de pedras. A minha irmã Ametista gostou da ideia e não colocou bem Pedro, mas somos Petros, que também é uma pedra. Já é uma família que carrega uma mensagem muito abençoada. Né? Exatamente. Muito bom. Jasper, assim, eu quero compartilhar isso com vocês. Assim, a maioria das pessoas que senta aqui do outro lado da bancada, eu não conheço. Então, as pessoas vêm por indicação de outras pessoas que conhecem, né, que sabem do testemunho. E muitas vezes eu acabo conhecendo aqui antes da gente gravar. O Jasper foi uma dessas pessoas, né? Então, a gente vai acabar descobrindo muitos detalhes mais da história
do Jasper aqui juntos, mas eu sei que a gente já pode começar com o teu testemunho pessoal em relação à sua saúde, né? Que foi uma história forte. Eu nasci no lar cristão, a minha vida toda foi cristã. E aproximadamente há um ano atrás, no dia 2 de agosto de 2022, estava voltando de férias, umas férias maravilhosas, muito boas férias. Tinha viajado com a família, aproveitado a família, conheci novos lugares. Já estava pronto para começar o trabalho. Eu me lembro porque foi numa terça-feira, no dia 1º foi numa segunda-feira, até sair para poder correr, fazer umas caminhadas, correr atrás de uns velhinhos que tem lá na minha praça, que eles correm demais para tentar alcançar, eles dão umas voltas ali, são verdadeiros maratonistas. Voltei à noite, foi tranquila. De manhã, quando eu fui acordar, já era para acordar ritmo de trabalho, pegar o ritmo de trabalho, um sono incontrolável. Levantei uma tontura, um sono, e simplesmente eu caí. Eu disse, nossa, quanto sono. Senti um lado do meu corpo dormente, mas achei que eu pudesse ter dormido de mau jeito, podia estar dormente ali. Eu caí no chão, disse, vou dormir mais um pouco. Pensei comigo mesmo, vou dormir mais um pouco. E aí pulei para minha cama. Quando eu pulei para minha cama, eu disse, vou dormir mais. A esposa apareceu, disse, tá tudo bem? Eu disse, tudo bem, eu só quero dormir mais um pouco. Aí demorou mais um pouco, ela ficou incomodada, cutucou de novo e disse, não, deixa eu dormir, eu só quero dormir mais um pouquinho. Pelo que eu me lembro, ela ficou ainda incomodada, veio a terceira vez, da próxima vez que eu me lembro, já estavam os filhos me perguntando se estava tudo bem, eu só dizia para eles, olha, deixa eu dormir mais um pouco, eu só estava com sono, só isso. Quando eu dei por mim, já tinha um grupo de amigos na antessala do meu quarto, chamando, vamos levar ele para o hospital. Nossa. E eu dizia, gente, qual é o problema de vocês com alguém que está com sono? Só deixa a pessoa dormir. E ficaram incomodados. O que eu não sabia é que, da segunda vez, quando a minha esposa foi me chamar, eu já falei enrolado. Sim. E só que eu não percebi. Falando enrolado, ela ligou para um médico, um cardiologista, amigo nosso. E ele disse, olha, ele está com muito sono. Ela disse sim. Falando enrolado, ela disse sim. Possivelmente ele está tendo AVC. Leve ele agora para o hospital. Nossa. Isso eram 6 horas da manhã. E é por isso que estava aquele grupo de pessoas na frente, na sala do meu quarto. Descemos, né, no segundo andar de casa. Consegui entrar ainda no carro. Entrei no carro, fui para o banco de trás do meu carro. E isso eu só queria dormir. As pessoas apareceram para mim. Na minha cabeça eu só estava com sono. Eu só estava. Aí os amigos já saíram, nós foram dirigindo, levando o carro. E durante a viagem eu senti um certo enjoo. E quando eu senti esse enjoo, eu fui pedir um saco. Quando eu fui pedir um saco, é uma sensação muito horrível. É horrível você tentar falar, você ter as palavras na cabeça, elas simplesmente não saírem. Nossa. Foi uma sensação péssima. Nesse momento eu falei para mim mesmo, eu disse, eu vou agora acordar, eu preciso acordar. Foi quando eu tentei acordar. Eu não consegui mais acordar. Nossa, a sua consciência trabalhando, mas eu o corpo não respondia. Não respondia, eu estava plenamente consciente. Nossa. Eu estava ouvindo a conversa deles no carro. Eu estava pensando, eu tinha a vontade, mas simplesmente não respondia. Nada. Nossa. Nesse momento, eu pensei, eu disse, eu vou morrer. Eu tive a plena certeza, eu vou morrer. E comecei a fazer a minha oração dizendo, olha, agora eu vou, chegou a hora da... Comecei a falar com Deus. Nossa. Comecei. O que me surpreende, olhando para trás, foi a tranquilidade que eu fiz aquela oração. Então, eu ia te perguntar sobre isso, porque consciência eu tinha. Você estava. Mas a lembrança também, né, de tudo que estava acontecendo. Imediatamente, eu lembrei que nós sempre pedimos bênçãos de Deus. Nós oramos pedindo bênçãos de Deus. Mas o que é uma bênção? Na nossa mentalidade, bênção é algo que, ao meu ver, é sempre bom. Então, bênção vai ser um emprego, bênção vai ser saúde,
Bênção vai ser a família estabilizada. Isso que é bênção. Mas e se isso não for a bênção de Deus? É um conceito meio estranho, mas a ideia de bênção de Deus não necessariamente é aquilo que eu posso entender de bênção. Sim, concordo contigo. Nos permitir um sofrimento e às vezes até, eu me atrevo a dizer, até levar a vida antes, dependendo desse plano maior que Deus tem, dessa visão que Deus tem que nós não temos, pode ser uma bênção. Pode ser uma bênção. Então, eu sempre dizia, Senhor, e sempre recebemos as coisas boas de Deus. E se for, é o que eu digo, tem as bênçãos que nos fazem sorrir e tem as bênçãos que nos fazem chorar, que servem para o nosso crescimento. Nesse momento eu disse, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Sempre recebi as coisas boas das tuas mãos. Sempre recebi as alegrias. Tive um final de semana com aliás, um mês de julho, eu tinha tido um mês de julho fantástico com a família. Senhor, se for da tua vontade que eu descanse agora, eu aceito. Eu não vou fazer a briga de Ezequias. Conhece a história de Ezequias? Conta pra gente. Ezequias foi um dos maiores reis de Israel. A Bíblia descreve até de uma forma muito enfática que antes dele e depois dele não houve outro igual. Olha que antes dele teve Davi. Sim. Só que é uma hipérbole que a Bíblia faz para dizer da fidelidade dele. Ele foi um rei extremamente fiel a Deus. Ele enfrentou o exército assírio com mais de 200 mil homens e Deus fez um milagre através dele. Mas quando ele ficou doente, ele recebeu simplesmente o profeta Isaías na casa dele, no palácio. Ele olhou para Isaías e ele disse, eu sou um servo do Senhor. Isaías vai colocar a mão em mim e vai dizer, você vai ser curado. Isaías virou para ele e disse, Ezequias, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Difícil ouvir. Isaías falou para ele. Ele virou para o lado e começou a chorar. E foi questionar Deus, Senhor, eu não fui fiel a ti, eu fiz tudo o que tu mandava. E diz a Bíblia que Isaías ainda estava no pátio do palácio. E Deus falou para Isaías, volta que ele está reclamando. Volta que ele está reclamando. É interessante que você não tem na Bíblia nenhuma nota de desagrado de Deus antes disso. Mas depois disso, ocorrem certos eventos de desagrado. Ezequias recebeu mais 15 anos de Deus. Eu estou apenas dizendo que eu não queria fazer oração de Ezequias. E também não quero colocar se era para fazer essa oração ou não. Isso é toda uma outra discussão que eu não quero entrar. Quero falar que naquele momento eu me lembrei e disse, eu não quero fazer essa oração. Essa oração era para ter sido feita, não quero entrar nesse mérito. Entendeu? Que para alguns era, para outros não era. Então, fica aí da interpretação de cada um. Então, há pontos a se considerar que sim, há pontos a se considerar que não. Mas naquele momento comigo, eu disse, eu não vou fazer essa oração. Você preferiu aceitar, agradecer e aceitar, né? E aí eu me lembrei do Pai Nosso. O Pai Nosso, que há uma parte condicional no Pai Nosso, que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sim. Baseado nesse princípio, Deus não perdoa se eu não perdoei. Isso. Certo ou errado? Essencial. Ele diz, perdoa os meus pecados da mesma forma como eu perdoo ao meu semelhante. Por incrível que pareça, essa parte do Pai Nosso veio na minha mente. E eu comecei a pensar, será que tem alguém que eu tenho raiva que eu não perdoei? Ali, e o carro andando. Então, e o carro nesse andando. momento, né? Eu pensei, disse, não, tá tudo bem, família tá bem. E disse, Senhor, só cuida da minha família, salva a minha família, e vou descansar em ti agora. E apaguei. Foi o momento no carro que eu apaguei. E eu, apagado, tinha certos momentos em que, do nada, eu acordava, já no hospital. Quando eu olhava, eu dizia, Senhor, ainda estou vivo. E apagava de novo. Dava mais um tempo, acordava e apagava de novo. O que eu não sabia é que nesse inteirinho, eu cheguei no hospital, fui para a UTI da emergência no hospital, e quando os exames começaram a ser feitos, a ressonância, a tomografia, todos os exames eles estavam fazendo exame de sangue para verificar minha pressão. A pressão estava ok, a taxa de açúcar estava ok, taxa de gordura estava ok. Eu não tinha nenhum fator de predisposição, nada.
Enquanto eles estavam fazendo os exames, o médico falou, disse, olha, se ele não acordar a cada 45 minutos, eu vou entubar ele. Nossa. E essa faz um ano? Isso, aproximadamente um ano. Foi dia 2 de agosto. Ainda estávamos na pandemia? Não lembro. Não, estávamos saindo da pandemia. Né? Saindo da pandemia. Isso. Tínhamos saído há pouco tempo, no semestre anterior nós havíamos saído da pandemia. Uhum. E em cima disso, como ele disse, a cada 45 minutos eu vou entubar. É interessante que a minha esposa disse que quando dava os 40 minutos, do nada eu acordava. Olhava, dava um oi para todo mundo e apagava de novo. Nossa. Isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes. Uhum. O médico, ele pegou todos os exames e disse, ele não tem um AVC. Nossa. Ele não está com AVC. Só que foi informado que no 8º andar do hospital havia um neurocirurgião e um cirurgião vascular que estavam sentados numa sala de cirurgia com um anestesista e uma equipe de hemodinâmica. E eles iam fazer um procedimento que, por alguma razão, o paciente não apareceu. Eles estavam lá sentados rindo, numa sala vazia. E foi mandado para eles, os exames chegaram nas mãos deles. Uhum. Eles olharam, não, você está errado, ele está tendo AVC. Nossa, que curioso. 11h30 da manhã isso aconteceu. Foi 11h30. 15 para o meio-dia eu estava entrando na sala. Nossa, de muito cirurgia. rápido. Foi muito rápido. É. E eles colocam um anticoagulante, que eu tive um AVC isquêmico, Uhum. eles colocam um anticoagulante, esse anticoagulante ele desfaz o coágulo. E eles disseram, olha, esse anticoagulante, eles colocaram pela minha artéria femoral, eles disseram, olha, esse coagulante, ele só funciona se for no intervalo de 6 horas. Uhum. Meu AVC tinha começado às 6 da manhã. Eu tinha 15 minutos para eles fazerem o procedimento. Nossa. Eles aí imediatamente foram atrás do porquê que eu tinha isso. Sim. Por que eu tive aquele AVC? E como eu não tinha nenhum fator de predisposição, eles acharam que eu tinha, na minha artéria, eu tinha uma membrana, uma pele solta. Uma pele solta. E quando o sangue passava, eles coagulavam, ele turbilhonava, o que provocou o coágulo. Entendi. E eu fiquei 12 dias ainda lá no hospital, de tratamento. Depois de fazer o procedimento cirúrgico. Porque eles iam colocar um stent em mim. Certo. E qual é o detalhe em tudo isso? É que nesses 12 dias que eu fiquei, eu sempre ficava perguntando para os enfermeiros, tem alguma sala de cirurgia vazia? Eles, não tem sala de cirurgia vazia. Não fica a sala de cirurgia vazia. Esses médicos voltaram a me acompanhar. E eu disse, cadê o outro? A gente nunca fica junto. Você deu sorte de nós estarmos juntos aquele dia. Nós nunca estamos juntos. Obra de Deus. Ou seja, ter os dois numa sala vazia de cirurgia, os 12 dias, tanto que eu tive que adiar, em certo momento, porque não tinha sala no hospital. Uhum. Sempre rotatividade. Mas naquele dia Deus havia separado aquela sala. E imediatamente eu fiquei me perguntando, Senhor, eu aceitei, por que tu me chamaste? Sim. Por que tu me chamaste? Aí que entra a ideia para mim do propósito e do plano de Deus para cada um. Isso. Deus tem um plano para cada um, Deus tem um propósito para cada um. Não é o porquê, é o para quê, né? Exatamente. Para que isso aconteceu? Então, se eu já pregava, eu saí com um propósito maior ainda de pregar. Uhum. Um propósito maior ainda. E desde sempre, há muito tempo que eu prego. Eu tenho mais de 20 anos de magistério. Uhum. Já foram 10 anos dando aula em escolas adventistas e há mais de 10 anos Deus me chamou também para o Estado. Uhum. Eu sou professor E eu me lembro do dia em que Deus me chamou com a missão, que eu recebi essa missão, de não ser só um professor, mas também de pregar dentro de penitenciários. Que é uma das funções que você hoje atua, né? Como professor dentro do sistema penitenciário. Quando ele me chamou, foi algo assim, eu já estava dando aula no Estado, recebi a ligação, olha, existe a proposta de você vir trabalhar aqui no sistema penitenciário. Uhum. E sabe aquela correria quando você fica numa escola? Eu falei, foi muito automático, eu falei, tá, eu vou. E depois que eu recebi esse tá, eu fui processar o que eu tinha feito. Uhum. Porque eu estava bem, eu estava dando aula na escola, sabe? Fazendo o que eu já fazia há muito tempo. Mas quanto tempo faz isso? Isso foi em 2012. Tá. 2012. Uhum. Aí eu disse, tá, vamos embora, vamos lá. Uhum. Vamos lá. E por que eu vou chegar e casar com essa agora? Uhum. Deixa eu chegar lá. Vou chegar lá para ti.
O que eu vou fazer aqui, Senhor? Aí eu fiquei imaginando o que seria dar aula numa penitenciária. Sim. Eu disse, não, provavelmente você... Primeiro que eu não tinha nunca passado por uma penitenciária. Tudo que eu sabia de penitenciária, quando eu estou indo para Castanhal e você vê aquele setor de americano, Sim. quando você só olha para o passar lado, na frente. você só passa na frente. Uhum. Eu disse, não, vai ter um prédio, provavelmente vai ter um prédio, vai ter uma grade, vai estar separando eu dos alunos, vai ter provavelmente 2 policiais, cada um segurando uma escopeta aqui do meu lado. Sei. Serão provavelmente os internos de bom comportamento. Aquela coisa de filme que você imaginou, né? Claro, claro. Aí eu imaginei, não, vai ser assim, vai ser assim. Aí fui tranquilo, me tranquilizei. Eu disse, não, eu consigo, eu vou. Quando eu cheguei na primeira reunião, que eu participei da primeira reunião e me entregaram o horário, certo. eu só me lembro do colega chegando do meu lado e dizendo assim, ó, pegou meu horário, ele olhou e disse, apareceu só aquelas siglas para mim, CRPP1. Eu não sabia o que significava aquilo na época. Certo. Aí ele diz, tu é de Belém? Eu disse, eu sou de Belém. Aí, tu te lascou. Que eles tinham me mandado para Americano. Certo. A penitenciária Americano 1, que hoje ela está desativada, é um centro de treinamento, mas na época ela era a maior penitenciária do estado do Pará. Mais de 1.000 internos lá dentro. Mais de 1.000 presos lá dentro. Aí, pegaram o novato para colocar num desafio bem grande. Foi. E quando eu fui para lá, cheguei lá, né? A gente passa pelo pórtico, todo aquele processo, todo o procedimento que tem. Cheguei na frente, eu fiquei procurando aquilo que eu tinha sonhado, a escola fora da penitenciária. Sim. Só que na frente era a penitenciária, do outro lado a outra penitenciária, que lá é um complexo penitenciário. Aí eu fui bater na porta, dizendo, olha, eu sou professor. Quando eu falei que era professor, os agentes na época já foram, o professor já está na sua hora, foram me revistando, passando a mão em mim, olhando, gente, a educação, onde é lá fora? Eu pedindo onde era a educação. Ele disse, não, professor, vai entrando, vai entrando. Vai entrando. Quando eu vejo, eu estou passando o primeiro portão. Estou passando o segundo portão. E dizendo, gente, eu quero ir para a aula de educação. Quando eu chego no terceiro portão, querendo voltar. Eu chego do lado, eu olho, tinha um rapaz caído, sangrando. Eu disse, e esse rapaz aí? Ai, meu Deus. Já a gente atende ele, deixa ele quietinho, ele é danadinho. Aí eu fui passando. Quando eu fui passando, a coordenadora me recebeu. Não, professor, vamos para a sua sala. Não é lá fora, não. Era uma cela adaptada. Certo. Era uma cela adaptada. Quando eu olhei aquela cela adaptada com 10 internos sentados. Naquele momento, quando eles olharam para mim, eu olhei para eles, eu tive a plena certeza, eu vou ser roubado aqui. Roubado é só, assim... Você sabe quando você olha para um grupo de pessoas... mais leve, né? Quando eu disse, eu vou ser roubado aqui, se deixar ele... Eu entrei, mas claro, vamos manter a postura, né? Sim. Quando eu entrei, olhei para trás, o agente tinha ficado no portão, ele só fechou a grade, bateu o cadeado e disse, professor, qualquer coisa grita, viu? Naquele momento veio só o temor. Foi o momento que eu falei com Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Sim. O que eu estou fazendo aqui? Eu só abri a minha pasta, peguei a minha Bíblia, eles estavam me encarando e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, a aula fluiu. E todas as aulas, quando eu aparecia, eles diziam a mesma coisa. Professor, leia a palavra. Prega pra gente, por favor. Prega pra gente. Eu me lembro o tempo que um dos momentos devido às greves que acontecem, fiquei 6 meses sem entrar. Quando eu voltei preocupado com o conteúdo, que eu tinha que dar conteúdo. Eu já tinha perdido um pouquinho do medo. Gente, nunca perde o medo lá dentro. Eu estava na sala com os 20 e comecei a escrever no quadro. Quando eu estou escrevendo no quadro, de costa para a turma, veio uma voz forte e fala, professor... Ainda estava começando, chega, veio um frio na espinha, subiu. Eu virei, ele disse, professor, leia a palavra. Eu disse, não, que eu estou atrasado, professor, leia a palavra. Leia a palavra. E desde então passei a pregar a palavra. E vejo o quanto eles têm sede da palavra.
Amém. Depois que eu saí do AVC, Uhum. foi isso, segundo semestre do ano passado. Eu estava na minha igreja, estava lá no púlpito, e quando eu desci do púlpito, um jovem, ele me encontrou. Ele apertou minha mão e disse: professor, o senhor lembra de mim? No momento eu não lembrei. Ele disse: eu sou seu aluno lá do sistema penitenciário. Glória a Deus. Professor, eu recebi a sua palavra. O senhor falou para vir na igreja. O senhor disse que aos sábados o senhor frequentava a igreja aqui. E eu vim aqui no seu horário do seu culto. Muito bom. Incrível. Muito incrível. E desde então, eu vejo que o que foi aquilo? Se você me perguntar por que eu tive aquele AVC, eu não sei te dizer por que eu tive AVC. Uhum. Foi obra do inimigo? Foi obra de Deus? Pode ter sido dos dois, eu não vou entrar. O que eu posso te dizer depois dele é que eu saí mais forte. O que eu posso te dizer depois dele é que foi para mim um autoconhecimento muito grande. Porque geralmente nós falamos, como é que você vai se comportar diante da morte? Isso. Como é que você olha a morte? Como é que é a tua vida depois da morte? Isso. Não é depois da morte, acho que expressei errado. Depois de uma experiência. Sim. Uhum. Eu vou te dizer como foi para mim. Se eu tivesse falecido, eu estava em paz. Jasper, isso me lembra que no CristoCast a gente tem uma seção no Instagram que são provocações, que eu costumo dizer que são provocações do bem. A gente sempre está levando alguns questionamentos, né? As pessoas precisam, às vezes, passar por um certo confronto para poder reavaliar alguma atitude, alguma parte da sua vida, enfim. E uma dessas provocações que nós colocamos era: se você estivesse já na sua morte, diante de Jesus, você ia olhar para trás e ia ficar satisfeito com as suas obras, com o que você fez, né? E é um questionamento que eu acho que pouca gente para fazer, né? Sobre o que nós fazemos em vida para que quando a morte chegue, a gente possa estar em paz, né? E como você fez, aceitar o momento. Porque a gente considera a morte algo muito ruim, né? É um fim, é algo ruim. Eu confesso que sobre esse assunto, quando eu for, eu espero que digam assim, ela foi muito contrariada, porque eu gosto muito da minha vida. Mas, de outra forma, penso que se a gente começar a considerar a morte como o nosso real encontro com o Senhor, tem que ser um momento que tenha aceitação, que tenha alegria, que tenha satisfação. Nós vamos finalmente encontrar com o nosso Pai, com o nosso Pai maior, né? Só que o apego deixa a gente muito focado nessa terra, muito focado nas pessoas que a gente vai deixar, no que a gente vai deixar. Como você falou, que orou pela família, né? Que eles ficassem bem. Eu penso dessa mesma forma. Hoje eu penso que quando eu me for, que eu posso ir mais em paz, né? E peço pela proteção da minha família. Então, como é que as pessoas podem fazer essa reflexão, na tua opinião? Se você olha para essa vida como ela sendo um fim em si mesmo, na minha opinião, e pela própria Bíblia, ela diz isso. Você é o mais miserável dos homens. Porque se tem uma coisa comum a todos nós é que nós vamos morrer. Sim. Alguns já chegam a dizer, cada dia é um dia mais perto da própria morte. Isso. A nossa vida nada mais é do que isso. Então, olhar só para essa vida é extremamente depressivo. É extremamente depressivo. Eu posso olhar para a eternidade, eu posso olhar para Deus quando eu já posso experimentar Ele aqui. Já viver com Ele aqui. Isso.
o verdadeiro encontro com Ele já acontece agora, já acontece aqui. Os questionamentos vêm quando nós temos uma experiência real com Deus. Os questionamentos vêm, mas as dúvidas não. E aqui parece até sinônimo essas palavras. Mas eu procuro atribuir da seguinte forma. Questionamentos todos nós, a nossa mente ela traz. Por quê? Para quê? A dúvida é a falta de fé. Eu posso até perguntar o porquê. E eu posso nem entender os praquês. Colocando esse plural. Mas a falta de fé ela não existe. Duvidar de que Deus está conduzindo, isso não vai existir. E essa certeza, a certeza de que Deus conduz cada passo, ela simplesmente dá sentido à vida, já traz a própria felicidade e traz a própria paz. Eu compreendo e concordo muito assim com as suas palavras. Porém, eu penso que, por exemplo, você tem uma experiência desde do início da sua existência. Sua família é uma família que tem uma base cristã, né? Você foi criado dentro dessa perspectiva. Me preocupa as pessoas que não têm isso, que às vezes não conseguem enxergar o caminho para ter esse encontro com Deus. Eu estava dando aula em Marituba, Presídio Metropolitano 2. O aluno ele entrou com o pé arrastando, o pé dele arrastava. E quando o pé dele arrastava, a voz dele era uma voz rouca, ele tinha uma voz rouca. E depois de um tempo, quando nós vamos conversando, eu estava do lado dele e um outro rapaz também me chamou a atenção. O outro rapaz me chamou a atenção, que sentou do lado dele, porque eu já tinha lidado com alunos de vários tipos de crime. Todo tipo de crime eles aparecem. Mas eu nunca tinha visto o olhar do mal. Eu nunca fui ameaçado, nunca me senti ameaçado. Mas o olhar daquele aluno era sombrio, muito sombrio, muito mal. Sabe quando você olha para uma pessoa, é algo difícil de descrever. Estava olhando para o mal. O primeiro que eu estive conversando com ele, ele me fez refletir sobre uma frase que muitas vezes nós usamos da forma errada, na minha opinião, que vaso ruim não quebra. Aquele rapaz, ele tinha levado 5 tiros e 3 facadas. Ele levantou a camisa para mim, o peito dele estava rasgado. Ele foi dado 10 minutos como morto. Nossa. Ele se descreveu para mim como o cavalo do cão. As palavras que ele utilizou. Ele disse, professor, eu era o cavalo do cão. E ele disse, eu traficava, eu matei, eu roubei, eu estuprei. Então, tudo que você pode imaginar dos crimes ele fez. E você se pergunta como é que ele ainda estava vivo. Ele disse, eu precisei ter uma experiência de quase morte para entender que essa vida não vale nada e que eu precisava de Deus. Hoje eu sou um pregador da palavra, aqui dentro da penitenciária. Eu posso ter nascido no lar cristão, mas Deus tem um plano para cada um. Ele tem uma forma de chegar a cada um. Seja através de uma experiência, seja através de outras experiências, como os que estão nos assistindo, que estão recebendo essa experiência, levando para a sua vida. Seja através de uma palavra amiga, seja através de uma oração. Deus ele tem uma forma de chegar em cada um. A questão não é Deus chegar em nós. A questão é eu me abrir para Deus. O maior problema somos nós que nos fechamos. Não é que o braço de Deus ele ficou curto para não nos alcançar. Mas nós é que não aceitamos o abraço dele. Não interessa qual a minha origem. Não interessa. Deus ele tem um plano para todos nós e um desejo de salvação para todos nós. Isso. E nós vamos experimentar o plano dele, a felicidade dele, se fizermos algo bem simples. Pararmos de brigar com Deus. Exatamente isso. Nós precisamos de parar de brigar com Deus. De expulsar ele da nossa vida. De expulsar ele da nossa casa. E há uma lição quando eu digo abraçar a Deus
E recebê-lo é fazer de acordo com o que ele diz. A palavra dele é bem simples. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso significa que é acima de nós mesmos? Eu devo amar a Deus mais do que a mim? A partir do momento em que tem alguma coisa que eu amo mais do que a mim mesmo, aliás, mais do que Deus, ele não é o verdadeiro Deus da minha vida. Exatamente. A grande dificuldade nossa está em aceitar o abraço de Deus e, segundo, reconhecer quem é o verdadeiro Deus na nossa vida. Existem alguns deuses que nos cercam e que são perigosos. A gente pode colocar exemplo disso. A vaidade, o egoísmo, o orgulho, A arrogância, o dinheiro, a família. A família pode ser um Deus? Pode. Pode também. Um namorado, namorada, pode ser um Deus. Isso. E quando isso, nós vivemos, na verdade, para aquele Deus, tentando apaziguar a nossa consciência sobre esse outro Deus. Isso é o pseudo-cristianismo. Isso é o cristão se enganando. Isso. E como é que eu faço isso? Colocando na minha vida supostas obras boas para acalmar meu coração. Aí eu dou uma oferta, aí eu ajudo alguém, mas eu não faço isso porque eu amo a Deus, de verdade. Mas eu faço isso para acalmar minha consciência em relação a Deus. Porque sequer eu parei para fazer uma reflexão na minha vida a quem verdadeiramente eu sirvo. E o propósito real da minha vida. Como isso não aconteceu, aí eu fico me enganando. Eu acredito muito no que você está falando e acredito também que é difícil a gente passar por confrontos que precisam quebrar essas objeções ou que precisem quebrar, por exemplo, a minha arrogância, que precisa quebrar a importância que eu dou ao dinheiro, né? A gente não quer passar por esse tipo de confronto. O ser humano se acha, em grande maioria, suficiente, né? Acha que sabe tudo, que Deus está ali apenas para um pronto-socorro quando algo de ruim acontece, né? O desafio, eu imagino, que seja você se permitir quebrar para poder entender que realmente é o Deus que é o Senhor da sua vida. Foi Ele que fez a sua vida. E quando você se abre para que Ele realmente haja, né, em tudo que nos rodeia, é quando nós realmente passamos a amá-lo verdadeiramente. Por isso que dizem, entrega tudo ao Senhor, né? Entrega o trabalho ao Senhor, entrega a família ao Senhor, né? Tudo na sua vida você precisa entregar ao Senhor. Mas com essas visões diferentes, né? Cada um tem uma visão, um entendimento diferente, até às vezes sobre quem é Deus, né? Como que você avalia a conversão dessas pessoas lá dentro, nesse cenário tão difícil que elas estavam, né? Como que elas conseguiam enxergar? Com certeza vieram de uma realidade muito difícil, que elas conseguiam enxergar ali na palavra uma possibilidade de conversão, de transformação, de nova vida. Na verdade, eu me baseei só por Ezequiel. Ezequiel diz que a nossa missão ela é só pregar e que a obra de conversão ela pertence ao Espírito Santo. Certo. Como essa obra de conversão acontece? Em que etapas acontece? Isso é de pessoa para pessoa. Alguns vão ter uma obra de conversão muito mais rápida, outros de forma muito mais lenta. Umas de uma progressão muito grande, outras de uma progressão muito curta. E como essa mudança acontece no teu coração, no meu coração, isso não pertence a mim e nem a ti. Avaliar, no caso, tu me avaliar e eu te avaliar. Mas pertence a Deus avaliar. Então, nós simplesmente lançamos a semente. Deixa o Espírito fazer a obra. E quem julga é Deus. E quem julga é Deus. O que você está fazendo aqui? Você está simplesmente lançando uma semente. Você está lançando essa semente e deixando o Espírito Santo trabalhar.
É a mesma coisa que eu faço lá. Agora, como é que está fazendo essa transformação na vida das pessoas? Como é que está agindo? Isso não cabe nem a mim nem a você. Isso é obra de outro. Ai, você não fica... eu fico, às vezes, e aí, compartilhando aqui no programa, a gente sempre compartilha as experiências, né? Não só de quem vem contar o testemunho, mas a gente sempre divide aqui as inquietações, as coisas. Às vezes, eu sinto uma certa ansiedade de saber se eu estou servindo corretamente a Deus, né? Porque a partir do momento que eu me propus a fazer esse programa, que eu pedi ao Senhor que eu queria servi-lo com a minha vocação profissional, porque eu não sabia fazer outra coisa. Então, pedi, Pai, me mostra como. E me mostrou o programa até que ele veio acontecer. Mas eu fico ansiosa. Será que eu estou conseguindo cumprir minha missão? Será que eu estou agradando a Deus? Porque às vezes a gente vê isso através dos resultados, né? Nós somos acostumados a medir isso através dos resultados. Só que às vezes a gente não vê os resultados. Nesse aspecto eu te coloco a história de Filipe e o etíope. Filipe foi levado pelo Espírito Santo no livro de Atos para batizar um. Para batizar um. Uhum. Veja, Pedro tinha feito um discurso que batizou aproximadamente 3.000. E Filipe foi para batizar um. Uhum. Então não é a quantidade, não é a mensuração, mas é quem nos leva. Quando nós somos, você pega, por exemplo, mais um exemplo, Maria de Betânia, que ungiu os pés de Jesus. Quem levou ela a fazer aquilo? Quem mandou ela fazer aquilo? Quantos ela converteu com aquilo? Há uma história que ela é contada no Novo Testamento 5 vezes. No livro de Lucas 2 vezes. Em cada um dos evangelhos 1 vez. Ela simplesmente foi guiada pelo Espírito Santo. Se você está nas mãos de Deus, não se preocupe. Só se deixe usar. E não existe uma missão. Existe a missão do Espírito. Nesse momento você está fazendo esse trabalho. E amanhã ele vai te levar para onde? Se você está na mão dele, eu não sei. Se eu estou na mão dele, eu não sei. Talvez ele mude a tua missão. Talvez ele expanda, talvez ele... Não sei. Mas hoje é o dia de nós fazermos o nosso trabalho e confiarmos. E entregarmos. E vivermos para ele. O que eu aprendi, se diz, da minha experiência, o que eu tenho aprendido. Só entrega e você vai viver em paz e feliz. Em paz e feliz. O medo da morte. Eu descobri que o verdadeiro medo da morte é o medo de uma vida mal vivida. Isso. Se nós temos uma vida com Deus bem vivida, por que a gente teme a morte? Com certeza. Jasper, na tua experiência, nas histórias que tu conhecestes, tem alguma história que se sobressaia, assim, em relação à consciência da pessoa, entender o que é uma vida com Deus e o que é uma vida sem Deus? Um rapaz estava andando por cima da grade. E ele andava com dificuldade. Ele virou e falou pro outro que estava na cela: conta a minha história para o professor. E ele saiu para pregar a palavra de Deus para os outros. Ele era um traficante da terra firme. A mãe dele era uma mulher que servia a Deus. E essa história me marcou. A mãe dele era uma mulher que servia a Deus. Ele tinha ido para a casa da mãe, a mãe estava orando. Ele estava sentado ainda, obedecendo a mãe. O inimigo bateu na porta, entrou e acertou ele. Não lembro a quantidade de tiros, mas boa parte pegou no tórax. Ele ficou caído no chão da sala da mãe. A mãe, com as mãos ensanguentadas, levantando as mãos para o céu, disse: Senhor, se tu salvar o meu filho, ele vai te servir. E esse rapaz estava pregando a palavra de Deus. Lá dentro, depois disso, por incrível que pareça, ele se entregou. Ele foi preso, cumpriu a pena, começou a cumprir a pena, pregando, terminou de cumprir a pena e continuou pregando. Isso é a consciência de Deus na nossa vida. Isso é a consciência. Agora, a consciência que nós temos de Deus a cada dia é uma busca contínua. Porque há necessidade muito grande de se saber, eu estou salvo,
Você está salvo. Eu estou salvo. Essa é a nossa busca. Mas eu quero te dizer o seguinte, cada dia é um novo dia de salvação. Eu gosto de terminar o dia com essa frase, quando andamos no caminho de Deus. Hoje eu estou salvo, mas ainda não, porque amanhã é um novo dia. Se no passado eu tive derrotas, amanhã eu posso ter vitórias na minha vida espiritual. E se hoje eu tive vitórias, amanhã eu posso ter derrotas. O que eu nunca posso parar de fazer é de lutar. A gente tem que permanecer buscando a santificação, né? Sabe que antigamente eu entendia muito errado essa questão da santificação. Entendia que a santificação não era para nós, né? A santificação era só para as pessoas, para os santos, para as pessoas da mais alta hierarquia das igrejas, enfim. E fez muita diferença eu entender que a santificação é para cada um de nós. Porque, na verdade, a santificação nos leva a buscar viver cada vez mais a modelo de Cristo, né? Enfrentar os nossos desafios no dia a dia, pensando, nossa, como Jesus resolveria essa questão? Existe uma história que nos mostra um pouco isso. Você já ouviu falar da história da mulher adúltera? Sim. Existe uma frase no final que Jesus fala para ela. Jesus diz a si mesmo, vai e não peques mais. Na verdade, a frase completa é, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Em que momento ela foi salva? Ela foi salva no eu também não te condeno ou no vai e não peques mais? Ela foi salva no eu também não te condeno. Por que ele falou vai e não peques mais? Porque existe uma obra de santificação a ser feita na vida de todos nós. Ele não estava dizendo que ela nunca mais teria que cometer pecado. Não, não é isso. Ele sabia. Jesus sabia, nós somos falhos. Mas ele estava dizendo, luta a cada dia para não pecar. Essa é a obra da santificação. É uma obra de aperfeiçoamento. A obra de salvação, ela acontece diariamente e temos aquele momento, encontro com Deus. Mas a obra de santificação e aperfeiçoamento, ela é uma crescente. Eu costumo comparar ela com uma escada. Se você está subindo a escada, se nós estamos subindo a escada do crescimento, do conhecimento e do aperfeiçoamento, nós estamos subindo a escada da santificação. Se eu parei nessa escada, ninguém para na escada. Eu já estou regredindo. Eu já estou caindo. Porque com Deus nós somos aperfeiçoados a cada dia. E sempre há algo a melhorar. Sempre tem algo para melhorar. Alguém que não identifica o que tem que melhorar e o que tem que mudar é porque não enxerga o quão coberto está de lama. Isso. E o desafio eu não sei se você consegue enxergar assim, a gente às vezes carrega um desafio de quando a gente é muito amado, se sente muito amado por Deus, a gente quer que o outro também seja, né? A gente quer que a outra pessoa também encontre esse amor divino, essa alegria, né? Que completa a gente, que traz paz, né? E às vezes é muito difícil que a pessoa, às vezes, que você ama, tem essa dificuldade de se entregar a Deus. Aí vai o trecho que Jesus utilizou quando ele disse a si mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele usa essa expressão lá no livro de Lucas, baseado no que estava escrito lá no livro de Levíticos, capítulo 19. Ele fala isso. Agora, quando eu vou um pouquinho mais para João capítulo 13, ele diz assim, ele utiliza uma expressão, novo mandamento vos dou. E nesse novo mandamento ele diz assim mesmo, que vocês amem ao próximo como, assim, como eu amo vocês. Nota que houve uma mudança de perspectiva. Ele ampliou. Quando eu estou em Lucas, ele diz assim mesmo, eu quero que vocês amem ao próximo como a si mesmos. E isso ele já tinha dito lá em Levíticos. Quando chega em João, ele dá uma ampliada nesse conceito, diante disso que você falou. Ele diz, agora eu quero que você não ame ao próximo como você se ama. Por quê? Porque você não sabe se amar. Você é péssimo se amando, mas faz o seguinte, ama ao próximo como eu te amo. Logo, você só vai saber realmente amar se você primeiro experimentar o meu amor. Você experimenta o meu amor e você vai saber amar.
Quando você é transformado, você muda a tua perspectiva. Sim. Quando eu simplesmente fico preocupado no meu amor, fico preocupado nas minhas regras, eu não sou capaz sequer de ter empatia e olhar pelo próximo. Eu estou sempre olhando pela minha perspectiva. Eu não consigo olhar pela perspectiva do meu próximo. Eu não consigo ver o crescimento dele. Eu não consigo ver a situação que ele vive. Eu quero que ele esteja dentro daquele formato que eu imaginei. Uhum. Mas é por quê? Porque da minha perspectiva, quando eu amo na perspectiva de Deus, imediatamente eu passo a enxergar, peraí, mas ele está cheio de erro. Ele está cheio de erro, mas será que ele já não está na caminhada? Cuidado, que aquela pessoa que está cheia de erro, ela pode estar mais próximo da salvação do que aquele que está lá no púlpito. Uhum. Sim. Muito cuidado. Ao você dizer, olha, aquele dali é um pecador, aquele dali vive na festa e aquele outro vive pregando. Mas você consegue avaliar os corações? Um exemplo disso foi Samuel, ele errou diante de Davi e dos irmãos dele. Ele olhou para a aparência e Deus disse, não julga pela aparência, porque eu não julgo como vocês julgam. Então presta atenção. Então receber esse amor de Deus, ele já inicia toda a verdadeira obra de transformação. Nós só avaliamos por fora, só que a verdadeira mudança de Deus é aquela que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. O nosso requisito ele fica muito limitado só de fora. Calma. Isso. Vê o crescimento, como é que essa pessoa, o que ela está mudando, o que ela está experimentando. Pode estar acontecendo nela algo muito maior do que naquele que já está há muito tempo na igreja e não percebe. Tem uma outra parábola que Jesus conta, a do publicano que estava próximo do templo, com o peito levantado, batendo no peito, se vangloriando das coisas que ele fazia. Aliás, do fariseu que estava lá na frente, o publicano estava lá atrás. Veja, o publicano rejeitado pela sociedade, acusado de fraudulento, de corrupto, estava lá atrás. E ele dizia, miserável homem que sou, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus disse, esse saiu justificado, o outro não. Isso. Então, quando a gente fala de amor, para eu poder manifestar amor, como você está falando, a primeira experiência que eu tenho que ter é, eu tenho que ter amor. Ninguém é capaz de dar algo que não tem quando se fala de espiritualidade. Exatamente. No máximo que você pode ter é um doutor sentado aqui, um teólogo que ele vai te falar do conhecimento, ele vai te falar da hermenêutica, ele vai te falar da exegese e vai contar a história da igreja. Mas aquilo que faz a diferença da salvação, que é a presença do Espírito Santo, só é capaz de dar aquele que tem. E só é capaz de manifestar e viver o amor aquele que tem o amor. E aí nós confundimos um pouquinho, permitam, não sou professor de português, a trabalhar duas palavras. Existe um amar e existe um amor. O amar, ele é o verbo, ele é uma ação. O amor, ele é um substantivo. Isso. Aí a Bíblia descreve, 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, eu só vou verdadeiramente amar se eu tiver o substantivo amor, porque o amor é uma pessoa, o amor é Deus. Exato. Se o amor é Deus, quando eu tenho Deus, eu aprendo verdadeiramente a amar. E aí entra o sentido de 1 Coríntios capítulo 13. Porque ele diz, vocês podem falar a língua dos anjos e dos homens, mas se vocês agora transformam a palavra amor para Jesus, para Deus, mas se vocês não tiverem Deus, isso é comum, isso não vale nada. Vocês podem entregar os seus corpos para serem queimados, mas se vocês não tiverem Deus, isso também não vale de nada. Vocês podem fazer milhões de coisas, mas se vocês não tiverem Deus, isso não vale de nada. Por quê? Aí transforma a palavra Deus para amor, baseado em 1 João. Sim. Porque o amor, Deus não arde ciúme. Deus não é invejoso. Deus, ele não se ufana, Deus não se ensoberbece. Então ele está nos chamando para ter uma experiência com Deus. E essa experiência é do dia a dia, a cada momento. E muitas vezes inconsciente. Eu gosto de comparar isso com a terra. Você já viu o pó da terra que nós temos em Gênesis capítulo 2 da criação do homem a partir do barro. Mas eu quero pegar o exemplo a partir do barro, né, o pó. Você já viu o vento batendo no pó? Ele levanta o pó. Sim. E quando eu comparo isso com João capítulo 3, em que Jesus diz para Nicodemos, e Jesus compara o Espírito Santo ao vento, você conhece a história? Sim. Ele compara o Espírito Santo ao vento. Agora você imagina, eu tenho o pó, que lá de Gênesis estou comparando com o homem, e o vento do Espírito. Você pega aquele pó, esse Espírito, na presença de Deus, ele levanta, movimenta, eu tenho ação. E
como eu acredito que o Espírito Santo é Deus, eu estou falando Deus agindo na pessoa, fazendo ela se movimentar, crescer, vir para lá e para cá. Agora tira o vento, aquele pó cai. Isso E ele mesmo. não faz absolutamente nada. Uhum. Não há obra de verdade nenhuma. O que você vai ter? Muitas vezes obra de propaganda. O que eu chamo obra de propaganda? Aquela pessoa que ela vai ajudar alguém e pede para 10 pessoas tirarem foto, porque ela está ajudando. E ela quer se promover. Isso. Entendeu? Você vai ter aquela pessoa que tudo que ela faz, na verdade, nunca tem um verdadeiro objetivo do próximo. Nem de servir a Deus. Mas tem o único objetivo de servir a si mesmo. E o que eu pude encontrar, o verdadeiro, essa mudança que você disse, essa mudança, são daqueles que param de viver para servir a si mesmos e passam a servir a Deus, viver para servir a Deus. Essa é toda a diferença na vida. É. E por que vale a pena crer? Por que vale a pena essa mudança? Porque isso dá verdadeiramente sentido à vida. Veja, se eu vivo para mim tudo que eu tenho neste mundo. Jesus conta uma parábola sobre isso também. Ele diz que um homem que encheu o seu celeiro, trabalhou para encher o seu celeiro. E depois que trabalhou para encher o seu celeiro, ele simplesmente morreu. Jesus disse, muito bem, tudo que você precisava você já teve aqui. Então, nós não vivemos, pelo menos eu não vivo para este mundo, eu vivo para outro. E você diz, vale a pena crer? Eu pergunto, como não crer? Como não crer? Olha, é ser, na minha opinião, é ser muito cego para não crer. É querer brigar muito para não crer. Você não crer é uma luta muito grande. Até mesmo encontro alguns ateus que digam, olha, eu vou respeitar a tua crença, mas você também crê. Não, eu não creio em Deus. Você não crê em Deus, mas você crê que Deus não existe. É uma luta também. Eu acho que, na verdade, eles têm uma decisão de não querer crer. Eles creem em alguma coisa. Eles creem em não crer em Deus. Eles creem em não crer em Deus. Então, é necessário fé para também não crer em Deus. Eu preciso ter fé para não crer em Deus. Eu vou depositar minha fé. Então, olha, como não crer? Como não acreditar? Como conhecer esse Deus? Eu tenho a Bíblia e a oração, é meu caminho. A Bíblia e a oração. Porque senão vai aparecer muita gente, olha, crê na minha versão de Deus. Crê no Deus que eu te apresento. Tem muito. É o que eu mais ouço hoje em dia. Pessoas que creem no Deus que elas inventaram da cabeça delas, né? Fazendo Deus caber na vontade delas. E aí vai um erro muito grande no serviço, porque você vai servir ao Deus que você criou, não ao Deus que existe. Isso. Para eu poder entender o verdadeiro serviço de Deus, eu tenho que ir na palavra, entrar em oração e dizer, Senhor, como é que eu tenho que te servir? E deixar ele falar pela palavra. Muitas vezes vai ser um serviço que você não quer. Você não quer. Eu, por exemplo, uma vez eu fui chamado pelo Senhor, eu não gosto de andar de barco. Eu moro simplesmente em Belém do Pará, cercado de rio, eu não gosto de andar de barco. Mas eu fiz uma promessa, Senhor, quando tu me chamar eu vou. E um dia eu recebi o chamado, filho, você vai pregar em Breves. Só 24 horas de barco? Quanto tempo é de Quase barco? 12 horas de barco. 12... Lá no sul do Marajó. Ainda aumentei. Lá no sul do Marajó. Eu disse, Senhor, filho, você não prometeu? Então vai. Então vai ser aquele Deus que eu fantasio, se aquele Deus que eu imagino, vai ser o Deus que eu quero. Vai ser o Deus para quem eu quero pregar. Eu vejo muita gente querer falar de um Deus e adorar, falar e pregar para um Deus quando é para a multidão. Quando é para um monte de pessoas. Tá, e quando é para uma pessoa? E quando é para uma pessoa simples? E quando as câmeras não estão para te olhar e simplesmente você está para servir? E servir como Deus deseja. Tu vai. Exato. Tu vai. Você quer realmente servir a Deus? Você tem uma vida de serviço a Deus, ao Deus que está descrito na palavra, ou a um Deus que você criou? E aí eu fico perguntando para as pessoas, escuta, como é que você apresenta um Deus se nem mesmo, eu já vi muitos isso, me apresenta um Deus se você sequer leu a palavra. Muita gente fala de um Deus que não conhece a palavra, não lê a palavra. Vou te falar, essa semana eu ouvi isso de uma pessoa que nunca leu a palavra e falou, eu acredito no meu Deus, do Deus do meu jeito. Eu falei, vamos fazer assim? Primeiro você pega a Bíblia, dedica um pouquinho de tempo para ler a palavra. Depois a gente conversa mais um pouco. Para ver se estamos falando do mesmo Deus. Porque ela criou um Deus, ela entrou isso é idolatria. Sim.
O que é idolatria? Você adorar um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso. Você tem um outro Deus. Isso não é o Deus da Bíblia, é um outro Deus. Ela pode estar querendo colocar o mesmo nome. Mas ela criou um Deus à imagem dela. Infelizmente criou. E aí nós nos tornamos, e aí não, aliás, nós não nos tornamos a imagem de Deus, mas tornamos o Deus a nossa própria imagem. Olha que coisa absurda. Eu achei curioso, assim, e te confesso que fiquei bastante aborrecida, porque quando eu trouxe o argumento de que a pessoa precisava ir buscar na palavra o Deus verdadeiro, né, a pessoa falou assim, tem que ser nesse Deus aí, nesse Deus, queimem as bruxas, usou essa expressão assim, queimem as bruxas, todos os outros estão errados. E eu fiquei bastante aborrecida, porque no discurso da pessoa, a arrogância tão forte, tão presente, a vontade de estar certo, né? Muito maior do que tudo, que não se permite, pelo menos, dizer assim, eu vou ler. Nem que seja para chegar no final e dizer assim, não acredito. Mas, André, até nisso tu é capaz de ver o amor de Deus. Porque o amor de Deus ele é tão grande que nos permite discordar e até criar um outro Deus diferente dele. O amor dele é tão grande que permite até, que nos dá liberdade de até ignorá-lo. Como em casos, eu escuto esse relato e vejo só, por incrível que pareça, eu assim mesmo vejo o amor de Deus. Porque Deus poderia dizer, não, eu vou acabar com você. Deus não faz isso. Não encontrei uma pessoa, até hoje, seja aquela que está na penitenciária, seja aquela que está sentada na cadeira da presidência da República, que o Espírito Santo não esteja lutando e trabalhando de alguma forma, e o amor dele esteja sendo alcançado, e ele esteja procurando abraçar. Tudo que eu quero, que eu acho que você também quer, é fazer parte dessa obra, ser abraçado e também levar esse abraço. E eu consigo, mesmo nesse discurso, ver o amor de Deus através da liberdade. Da liberdade. Que foi um dos temas que, vez ou outra, eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é liberdade? As pessoas falam tanto de liberdade. O que é liberdade? E eu vejo muitos dizendo, liberdade é eu fazer o que eu quiser. Não, Deus nos deu livre-arbítrio para nós podermos fazer o que quisermos, não para nós fazermos o que quisermos. Jasper é a mesma coisa. Não é. Fazer o que eu quiser, eu ser governado pelas minhas paixões e pelos meus desejos. Poder fazer é ter o direito, mas não obrigatoriamente o que eu vou fazer. A liberdade não está só no fazer, mas também a liberdade está no não fazer. Isso. Quando eu também não faço, eu sou livre. E muitas vezes eu não consigo. É quando vem novamente a experiência do tópico que a gente está falando, desse amor de Deus. Deus conduzindo a nossa vida. Tem coisas que eu não tenho poder, eu quero não fazer, mas eu não consigo me controlar. Mas Deus me dá esse poder, e aí quando eu experimento a verdadeira liberdade de Deus, porque eu tenho a capacidade de não fazer aquilo que eu queria fazer. Consegue entender essa ideia da liberdade? Sim. Que geralmente a gente associa só isso, olha, eu vou fazer. Não. O amor de Deus também me dá a capacidade de não fazer. E fazer também aquilo que eu não tinha vontade de fazer. Será que antes de experimentar o amor de Deus, tu tinha a vontade de sentar e fazer um podcast, perder o teu tempo num dia e estar aqui falando para as pessoas? Nunca imaginei estar fazendo um podcast cristão na frente das câmeras. E tinha vontade disso? Não tinha vontade de fazer. Imagina antes de experimentar esse amor, o que seria falar de, olha, eu queria que você fosse lá, participasse, fizesse e chamasse toda uma equipe que fosse contigo. Será que essa equipe também teria essa vontade? Será que esse grupo também teria vontade? Então, vê que isso nos traz propósito, liberdade e amor, que são as palavras que eu estou enfatizando aqui. Nesse caso que eu te contei sobre a pessoa que ficou insistindo, eu fiquei bastante aborrecida e depois eu pensei, não é o tempo dele. E também não é no meu tempo. Não vou ser eu que vou convencer ninguém. Vai ser no tempo de Deus, né? E daí eu descansei. Exato. Até porque Jesus diz, a obra do Espírito Santo é essa. Convencer da justiça, do pecado e do juízo. Nós apenas apresentamos a palavra, lemos
e deixa o Espírito Santo agir. Exatamente. Jasper, eu estou adorando a nossa conversa, mas eu preciso te fazer uma provocação. Prometo que vai ser a última de hoje. É uma provocação do bem, que eu pergunto, que eu falo, Deus existe e eu posso provar. Como você prova que Deus existe? Eu sou a prova de que Ele existe. Eu sou a prova de que Deus existe. E se essa prova não for suficiente, é porque não se quer prova. Uhum. Eu sou a prova, você é a prova que Deus existe. Nós somos a prova de que Deus existe. Eu consigo ver Deus no sorriso de uma criança. Eu consigo ver Deus nas lágrimas de uma mãe orando pelo seu filho. Eu consigo ver Deus nas pessoas sendo transformadas. Eu consigo ver Deus no sorriso daqueles que passam necessidade. Eu consigo ver Deus na alegria de uma família. Eu consigo ver Deus na paz daqueles que descansam no Senhor. Amém. Eu só tenho a agradecer essa nossa conversa. Eu queria só, se você me permite, ler um verso da Bíblia. Eu quase esqueci. Ler um Você que verso vai da ler ou Bíblia. eu? Leia, por favor. Você que é jornalista, você Eu que é tava tentando você que é fugir. profissional. Eu estava tentando fugir porque eu vou ter que usar óculos. Mas tudo bem. Vamos lá. Antes de começar, o Jasper separou aqui uma leitura para que a gente fizesse. É de Jeremias 29, né? Jeremias 29, versículos de 11, foi esse? A 14. Vou ler para vocês. Sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, oráculo de Yahvé, desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis, vireis e rezareis a mim, e eu vos escutarei. Vós me procurareis e me encontrareis, porque me procurareis de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vós, oráculo de Yahvé. Eu trarei vossos cativos, reunir-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos dispersei, oráculo de Yahvé. Eu vos farei retornar ao lugar de onde vos deportei. Palavra do Senhor. Você me permite, André, por que eu escolhi essa palavra? Sim. Porque essa palavra ela foi dita para um povo que estava simplesmente sem esperança. Era um povo que estava vivendo em outro país, tinha sua terra destruída, completamente desesperançado, e tudo que via diante de si era tristeza. E eu gosto muito, muito mesmo, quando ele diz: só eu sei os pensamentos, os planos que eu tenho a vosso respeito. Os meus planos, os meus pensamentos a vosso respeito. Eu tomo essa promessa que ele fez para o povo judeu quando estava em Babilônia para a minha vida. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são superiores aos teus. Os planos que ele tem para a minha vida, os planos que ele tem para a tua vida, os planos que ele tem para você que está nos assistindo, ele é superior aos nossos. Com certeza. Jasper, muito obrigada mesmo por essa conversa enriquecedora, a experiência que tu trazes no teu testemunho, na tua experiência de vida, com certeza vai engrandecer muito não só o conhecimento, mas a fé das pessoas que estão assistindo. Amém. Eu fico muito feliz, muito obrigada pela tua participação mesmo, me dê a mão aqui. Eu gosto de agradecer assim. Muito obrigada, viu? O prazer foi todo meu. Quiser deixar uma mensagem final? A mensagem que eu gostaria de deixar para você que está nos assistindo é: acredite. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar conosco. Ele nunca prometeu que a gente não passaria, mas que Ele estaria conosco. E quando nós passamos pelas dificuldades com Deus, elas são sempre
para a nossa vitória. E eu guardo essa frase, eu deixo ela com você. As provações de Deus, elas nos levantam. E não esqueçam, as bênçãos do inimigo só nos afundam. Por isso, segura na mão de Deus, receba a bênção e deixe Ele te guiar. Muito obrigada. Com essas palavras, a gente vai encerrar mais essa conversa, esse testemunho forte, esse testemunho verdadeiro da presença de Deus, da atuação de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, em pessoas comuns que somos, às vezes os improváveis, às vezes a gente não acredita que Deus pode agir na nossa vida também, mas Ele pode se você quiser e abrir o seu coração para Ele entrar. Não importa o que você já fez na sua vida, o que você já passou na sua vida, existe sim uma salvação. Você pode começar aqui, pela palavra. Mas independente da palavra, você precisa ir para o secreto e dizer: Deus, eis-me aqui, fala comigo, vem em meu socorro, abre o meu coração e só fala para Ele que você está pronto para receber. Vai acontecer. Ele só quer isso de você. Então, deixando mais essa mensagem, quero agradecer de você ter ficado esse tempo com a gente. Mais uma vez, eu peço para você mandar esse episódio para quem você sabe que está precisando ouvir uma mensagem de Deus. Comenta aqui o que bateu forte no teu coração. Eu fico muito agradecida pela sua presença com a gente no Cristocast. E você já sabe que eu e você nos vemos no próximo Cristocast.